Oitavo ano, revisão P1, primeiro trimestre, capítulo 1. Se eu pular algum tópico aqui, tá? Por favor, me avise. Então, primeiro, censo demográfico. O que é o censo demográfico? O censo demográfico é realizado pelo IBGE, onde que eles batem lá de porta em porta para perguntar dados sobre a sua família. Quantas pessoas tem na casa, quantos cômodos, quantos trabalham, quantos estudam, quantos faleceram, quantos nasceram, o que faz, enfim, todos os dados referentes à população. Então, o censo demográfico é a coleta de dados referentes à população brasileira. O censo demográfico ele é construído em cerca de 10 anos, tá? Então, ele vale por 10 anos. Imagina, tipo, o Brasil, o tamanho que ele é, para poder coletar os dados de todos os brasileiros leva bastante tempo. Para que serve o censo demográfico? O censo demográfico, primeiramente, serve para que o governo entenda a situação do país. Construa escolas onde necessita, onde que as pessoas estão com uma baixa escolaridade, construa bases policiais onde que tem muita violência. Outra coisa para que nós possamos conhecer qual que é a realidade da nossa nação. Próximo, crescimento vegetativo, também conhecido como crescimento natural. O que é o crescimento vegetativo? É um cálculo de matemática que você vai ter que fazer também na prova, um cálculo de matemática para saber se o país ele está crescendo em população ou se está diminuindo. Um exemplo, tá? Um determinado município, tá? No ano de 2026, ele tinha ali 10 pessoas. Aí, no caso, nasceram 2, faleceram uma pessoa, chegaram 4 pessoas do município A para o município B e saiu uma pessoa do município. Então, o resultado é 4. Então, você vai ter que somar, subtrair, somar, subtrair, somar, subtrair, para poder chegar ali no resultado do crescimento vegetativo, ok? Qualquer dúvida, vai lá para o slide também, que no slide tem um exemplo lá clarinho, fácil, para que você possa realizar aí a construção. Mas é só você seguir aqui também, ó, no caso, os dados que tem aqui do vídeo, que você vai conseguir entender. Vou fazer mais pausadamente, tá? Então, município de Mauá tem 10 pessoas. Nasceram 2, faleceu uma, chegaram 4 pessoas de Santo André para Mauá e no caso saiu uma pessoa depois. Então o resultado é 4. Então o crescimento vegetativo é 4. No final do ano, 14 pessoas tem na cidade de Mauá. Tipo The Walking Dead, né? Sumiu o resto tudinho. Prosseguindo. Densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É o quanto de pessoas cabem em um determinado espaço, tá? Para poder saber quantas pessoas cabem em um determinado espaço, nós fazemos um cálculo de divisão. Então, imagina que nós temos 100 pessoas no Parque São Vicente, e o Parque São Vicente tem 10 quilômetros. Então, para você saber quantas pessoas cabem por quilômetro quadrado, você vai pegar as 100 pessoas e dividir pelos 10 quilômetros, que dá um resultado de 10 pessoas por quilômetro quadrado. Brasil, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Se pegarmos a população do Brasil e dividir pelo tamanho do território, cabem cerca de 25 pessoas por quilômetro quadrado. Mas nós sabemos que tem muito mais pessoas no Sudeste, no Sul e no Nordeste e menos pessoas na região da Amazônia, no Norte e no Centro-Oeste. Então, se nós pegarmos a população que está mais concentrada no Sudeste, espalhar pelo Pantanal, onde moram quase ninguém, espalhar pela Amazônia, onde tem poucas pessoas, nós teremos 25 pessoas por quilômetro quadrado. Prosseguindo, existe uma diferença entre populoso e povoado. Um exemplo, aqui essa sala está povoada, só que se eu pegar vocês e colocar dentro de um estádio de futebol, o estádio de futebol ele vai ficar pouco povoado. Então existe uma diferença entre populoso e povoado. Populoso, respectivamente, é o quanto de pessoas há. Povoado é se essas pessoas elas estão distribuindo bem o território. O Brasil, ele é um país extremamente populoso, somos a 7ª maior população. Porém, o Brasil é mega vazio demograficamente falando, porque tem 25 pessoas apenas por quilômetro quadrado, se distribuirmos as pessoas pelo tamanho do território. Então, nós dizemos que o Brasil ele é populoso, porém, pouco povoado, não é povoado. Pirâmide etária, que vocês construíram em sala de aula, alguém faltou hoje?
Não, né? Então todos viram aí a pirâmide etária. Então a pirâmide etária é um gráfico para poder mostrar a população. E lembrando, sempre quando a base é larga, quer dizer que o território ele é pobre, porque as mulheres não estão inseridas no mercado de trabalho e as famílias são mega numerosas. E o topo também revela muito sobre a pirâmide. Se o topo ele é curto, quer dizer também que o país ele é pobre, o território ele é pobre, porque tem poucos investimentos na área da saúde, médicos, remédios, hospitais. Isso revela muito sobre o país, sobre o território, como que ele está demonstrado na sua pirâmide etária, tá? Você vai ter que analisar pirâmides etárias dentro da prova, então grave isso daí. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, ele classifica, ele ranqueia os países entre os melhores e os piores, entre desenvolvido, muito rico, emergente, mediano e subdesenvolvido, pobre, tá? Cerca de 200 países, o Brasil está mais ou menos na posição 80. Isso é muito ruim, porque estamos praticamente no meio da tabela, somos um país emergente. Dados latinos, tá? Então, no que se refere ao IDH, o melhor IDH americano é o do Canadá, tá? De todo o continente americano. No que se refere à economia, a melhor economia fácil, Estados Unidos. No que se refere ao IDH latino-americano, o que é latino? Latino é desde o México até o último país da América do Sul. Então, os países que falam espanhol e português praticamente são latino-americanos. Então, dos dados latinos, o melhor país a se viver é o Chile, tá? E a melhor economia é a do Brasil. Transição demográfica. O que é transição demográfica? É a mudança no perfil da população. Conforme eu expliquei para vocês, o que está acontecendo com a população? Ela está diminuindo, tá? Diminuindo. Por quê? Se você analisar sua avó, sua bisavó, tinha muito mais filhos. E os seus pais têm menos filhos. Então, numa sala que eu perguntei, ela falou que a bisavó tinha 13. E na família da pessoa tinha 2. Então, não tem uma reposição. Tá? Então, a transição demográfica é a mudança no padrão do perfil populacional. Antes, a população era grandona, a exemplo da época do baby boom, né? A época dos seus bisavós, as famílias eram grandes no século passado. E atualmente, as famílias elas estão diminuindo. O Brasil está entrando nessa conclusão da transição demográfica. A conclusão da transição demográfica é quando a população chega a menos 2,1 filhos por família. Se a sua família tem mais de 2 filhos, tá? A sua família ela está ainda no aumento populacional. Se sua família tem 2 filhos para menos, sua família está contribuindo para a diminuição da população. Então, a transição demográfica, mudança no padrão populacional. Antes, famílias grandes e hoje, famílias em redução. Por último, para nós finalizarmos aqui a revisão, envelhecimento populacional. O envelhecimento populacional faz parte da 4ª fase da conclusão da transição demográfica. Envelhecimento populacional é quando a estrutura envelhece, tá? Não é quando somente os idosos vivem mais, mas a estrutura envelhece, sem que ocorra uma reposição. Então, as crianças que eram numerosas agora são jovens e adultos agora são idosos, e os idosos estão vivendo mais. Porém, não há uma reposição, porque as famílias estão tendo menos filhos. Então, a estrutura está envelhecendo sem que haja uma reposição de crianças. Nós chamamos isso de envelhecimento populacional. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Concluir a revisão. Qual é a pirâmide perfeita? Semelhante à da Europa que você construiu aí no seu gráfico na sala de aula. Aquela ali? Não. Semelhante à pirâmide da Europa que você construiu, que é aquela pirâmide menor, com menos. A pirâmide perfeita é que tem uma taxa de 2 crianças por família. Essa é a pirâmide perfeita. E o corpo ainda está mediano e o topo largão, que os idosos estão vivendo bem. Mais alguém, alguma dúvida? Não? Enzo? Não, ninguém? Luísa? Então não esqueça de fazer o resumo a ser entregue no dia da prova, tá? Um abraço e até mais.